Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 3 de janeiro de 2024, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E nós temos agora um monte de informações sobre o grande ataque que foi feito contra Kiev ontem, com vários mísseis de vários tipos, inclusive o Kinjal, o famoso míssil que os russos dizem ser hipersônico, mas na verdade não é muito, e que os 10 foram derrubados ontem, né? Vamos falar sobre algumas informações novas que a gente tem ali sobre Kiev. Também, de ontem para hoje, não teve ataque em Kiev, mas teve em Kharkiv. Mais uma vez, ataque usando mísseis S-300. Infelizmente, teve danos em edifícios residenciais em Kharkiv de ontem para hoje. Mas teve também um ataque ucraniano em Belgorod. Em Kursk está sem luz, uma região lá de Kursk por conta de ataque ucraniano também, e principalmente aqui em Sevastopol. Aqui em Sevastopol teve uma explosão que os moradores da cidade classificaram como a maior explosão que eles já ouviram em toda esta guerra. O que foi que explodiu, a gente não tem ideia ainda, mas alguma coisa foi atingida ali, né? Também teve ataque ucraniano aqui em Tokmak. Na linha de frente não tem nenhuma grande novidade, os ucranianos avançaram hoje em 2 pequenos pontos, mas sem nenhuma grande mudança no quadro geral. Infelizmente, a Turquia impediu que um navio doado pela Inglaterra para a Ucrânia entrasse no Mar Negro. Eles alegam um tratado mundial que realmente existe, tá, de impedir o tráfico de navios militares em época de guerra aqui pelo estreito aqui de Istambul, né? Enfim, é uma pena porque esse navio, embora seja teoricamente um navio militar, é um navio limpa-minas. Ou seja, ele não vai ser usado para atacar ninguém, ele vai ser usado para tirar as minas que podem atingir os navios que fazem aqui a rota entre Odessa e o Mar Negro, né? O corredor verde para vender os grãos da Ucrânia. Então a ideia desse navio não é atacar ninguém, é só evitar ataques de minas. Infelizmente foi bloqueado pela Turquia, né? Bom, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Angola, ainda é comunista, o Encantador de Mulheres e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então vamos lá, vamos começar falando sobre a Kiev, né, que sobreviveu, como diz aqui o jornal lá da Ucrânia, ao maior ataque de mísseis desde o início da invasão russa à Ucrânia. A capital ainda está se recuperando. Hoje pela manhã apenas é que todos os bairros de Kiev voltaram a ter luz e a ter água. Então alguns bairros ficaram um dia inteiro sem luz e água lá, apesar da proteção dos mísseis, dos sistemas de defesa antiaéreo Patriot, né? O que aconteceu ontem foi justamente, como a gente explicou, uma sobrecarga desses sistemas e alguns alvos acabaram sendo atingidos, o que deixou a cidade sem luz, né? Em termos de danos, a gente já falou, ontem teve uma série de danos, são 90 pessoas entre mortos e feridos ali na capital, muito dano físico. Felizmente, alvos militares mesmo, nenhum foi atingido. Se você olhar a propaganda russa, eles falam que destruíram 14 Patriot, 18 Nazan, 53 disco voador, 14 Zalushny, 3 Zelensky, destruíram tudo, né? Mas a verdade é que não tem nenhuma evidência disso. Os alvos que foram atingidos foram puramente alvos civis. Infelizmente, alguns desses alvos são justamente subestações e coisas de energia elétrica, e com isso deixou a cidade sem luz, né? Mas felizmente nenhum dano nas estruturas militares de proteção da cidade. Uma coisa que chamou atenção ontem foi esse vídeo aqui, ó, que é um míssil simplesmente caindo no rio. Olha só, deixa eu tocar o vídeo para vocês aqui. O míssil simplesmente cai no rio, né? Aí tem gente com várias teorias sobre isso daí. Tem um pessoal dizendo que foi um Ra-22, tem outros dizendo que foi um Kinjal, tem gente dizendo que foi um Iris-T, um monte de coisa, né? Não dá para saber pelo que tá vendo, pelo que tá caindo aqui, dá para ver só que é um pedaço. Uma coisa que está caindo, não explode, né? Ou seja, pode ser um míssil, ele pode não ter explodido justamente porque caiu na água, então não teve força para detonar a carga dele, certamente já tinha sido atingido por algum sistema de defesa antiaérea. Enfim, a gente não sabe que míssil foi esse que caiu aqui. Agora, segundo
o Ryan Macbeth, que é um especialista militar americano, tem um canal muito bacana, recomendo que vocês acompanhem o canal aqui do Ryan Macbeth. Ele está falando aqui que será que foi um quinjal que caiu e coisa e tal, e ele chega à conclusão de que não foi um Iris-T. Por quê? Porque o Iris-T é mais leve, é muito mais leve do que o quinjal, e aí ele faz uma comparação com a velocidade do míssil, a quantidade de água que levantou quando caiu no rio, e ele chega à conclusão que teria que ser uma massa 10 vezes maior do que a do Iris-T. Então, Iris-T não foi. Agora, foi um quinjal? Ele chega à conclusão que não dá para saber, porque existem outros mísseis tão pesados quanto o quinjal. Então, pode ter sido um quinjal, mas pode ter sido também um Ra-22, pode ter sido uma série de outros mísseis aqui, né? Mas, de qualquer forma, a brincadeira tá valendo, né? O pessoal ucraniano pegou um filme de propaganda do quinjal russo, né? Porque vocês sabem, né? Lá na Rússia, o quinjal é um negócio fantástico, nada pode derrubar o quinjal. Eles fazem uma propaganda, a Sul-7 também diz isso. Não, que absurdo que não tem como derrubar o quinjal, porque eu vi na propaganda russa que não tem como derrubar o quinjal. Aí eles pegaram a propaganda russa e deram uma melhorada nela, né? A gente não vai entender nada, mas vocês vão entender a piada no final das contas, né? Essa daqui está em russo, a propaganda, evidentemente, é a propaganda russa do pessoal lá. Eu vou tocar para vocês. Является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем, как ПРО, так и ПВО. Является неуязвимой. Me fez rir isso, né? O pessoal pegou a propaganda russa toda séria, dizendo que o quinjal pode atingir... O quinjal indo para os Estados Unidos, né? Para você ver que a ideia dos russos é exatamente essa, né? O quinjal indo para os Estados Unidos para atingir os Estados Unidos, porque nada consegue parar o quinjal e não sei o que lá e coisa e tal. E... Foi engraçado, né? Mas por trás dessa graça toda, mesmo a gente considerando que esse caso não foi um quinjal e coisa e tal, pode não ter sido, né? Mas mesmo que aquele míssil que caiu na água não tenha sido um quinjal e coisa e tal, a gente tem outras evidências aqui muito interessantes, né? Por exemplo, esse caso aqui, ó, é um vídeo que dá para ver o momento em que aquele prédio foi atingido. Vocês lembram? O prédio... eu não sei se tem aqui em algum lugar a imagem do prédio, mas um prédio residencial que foi atingido ali em Kiev, né? Eu vou tocar o vídeo para vocês verem aqui, ó. Qual que é o interessante? Se você olhar quadro a quadro nesse vídeo, você vê um momento que o quinjal atinge esse prédio residencial, uma área civil, não atingiu nada sério, nada crítico, mas atingiu uma área civil. E aí que vem a coisa curiosa, né? O cara fez a conta aqui, o Stili Misselman, dizendo justamente que é a melhor prova de que o quinjal não é particularmente um míssil especial, né? As estimativas baseadas na altura dos prédios sugerem que a velocidade era mais ou menos Mach 1.6 no momento que ele atingiu ali, né? É lógico, pode estar 10 a 20% melhor, então vamos dizer que foi Mach 2, que ele chegou a Mach 2. De novo, não é uma descida hipersônica, né? Se repara que o míssil ele está iluminado porque ele está emitindo luz porque ele estava na alta atmosfera numa velocidade alta, mas quando ele chega perto do solo, ele acaba diminuindo de velocidade, né? O que está acontecendo porque o míssil estava hipersônico não muito antes de atingir essa parte da trajetória que ele desce. Mas quando o ar se torna mais denso, ou seja, quando o míssil chega perto do alvo, ele desacelera e mantém apenas a temperatura externa do lado de fora, né? Ele apenas não esfria rápido o suficiente para deixar de emitir luz, apesar de ser quase supersônico apenas, né? Lembra, supersônico é maior do que a velocidade do som, Mach 1, e hipersônico é de 5 a 12 vezes a velocidade do som. Então ele está mal hipersônico, mal supersônico aqui. Então o PAC-3, que é o míssil do sistema Patriot, né, pode chegar a Mach 3.5. Então não tem dificuldade de interceptar esse tipo de míssil, né? Ou seja, aquele míssil que a gente vê na imagem ali, ele tinha sido interceptado já pelo Patriot, mas a interceptação não conseguiu explodir o míssil completamente, só desviou a trajetória dele, e de forma que ele caiu ainda explodiu ainda, né? Mas ele chegou a ser atingido. E ele explica aqui, ó, e o radar do Patriot, ele pega o míssil quinjal bem de longe, ele consegue acompanhar toda a trajetória dele e só deixa para atingir ele na parte final quando ele está com uma velocidade mais baixa, né?
o Kinjal pode ter contramedidas para evitar ser atingido pelo Patriot, né? Fazer algumas mudanças no meio da trajetória, mas geralmente falando não é uma ameaça nova. E não esqueça que também o MIN-104, que é o míssil do Patriot, também pode fazer manobra, né? Não sei se alguém teve a ideia, alguém ficou com a ideia de que esses mísseis de defesa antiaéreo são mísseis burros que vão numa direção só. Não, eles também manobram para atingir o alvo, né? Então, ou seja, tem uma informação aqui importante sobre esse míssil. E esse caso aqui, particularmente, que atingiu um alvo civil, a gente vai ver daqui a pouco, é um ponto que o Zaluzhny falou que se o míssil tivesse de fato atingido o alvo que ele estava direcionado, teria sido uma coisa grave para a Ucrânia. A gente não sabe muito bem o que é que ele está dizendo ali, mas o fato é que não conseguiu. Ele foi desviado antes pelo Patriot, né? Bom, e outra coisa importante que o pessoal está vendo aqui, né? Cada vez que os ucranianos derrubam um míssil hipersônico Ra-47M2 Kinjal com os mísseis Patriot, isso vai melhorar o algoritmo de interceptação do míssil pelo próprio Patriot, né? Isso aumenta a eficácia para todos os sistemas Patriot em todo o mundo. Estados Unidos e outros países da OTAN que usam o Patriot também, todo mundo pode se sentir mais seguro um pouco agora, justamente por quê? Porque o Patriot está sendo usado contra o Kinjal e está conseguindo derrubar todos os Kinjal que a Rússia manda contra a Ucrânia. Ou seja, e cada vez que chega mais perto disso, nem toda a interceptação é perfeita, como a gente viu, algumas apenas desviam o míssil, não conseguem impedir totalmente a explosão dele, mas isso já melhora, já vai melhorando o algoritmo do Patriot, né? A mesma coisa acontece para as aeronaves russas que foram derrubadas, né? É dados de qualidade, porque é teste vivo. É o que eu falo, né? Muitos desses sistemas, esses sistemas todos são evidentemente testados, mas são testados em ambientes de teste, né? Na Ucrânia, eles estão sendo testados em alvos reais, em coisas reais, e com isso há um ganho muito grande para o pessoal lá que fornece essas armas para a Ucrânia, né? Ele fala aqui que o valor desses dados é muito alto, porque isso vai aumentar a taxa de sucesso na derrubada do Kinjal, digamos de 85% para 99%. Vamos supor que no futuro a Rússia decida lançar armas nucleares usando o Kinjal tem capacidade de levar armas nucleares, né, contra alvos da OTAN. Com esses dados melhorados, é possível que nenhum míssil atinja o alvo, enquanto que, sem os dados melhorados, 3 teriam atingido o alvo e detonado, e, portanto, isso já está poupando o mundo livre de um monte de dano, esse uso na Ucrânia, né? E você pode falar assim, mas também a Rússia está testando o Patriot, né? Também a Rússia está tendo a oportunidade de testar o Patriot, ver os pontos fracos, os pontos fortes e coisa e tal, e melhorar os seus mísseis em função disso. E, de certa forma, é verdade. A única questão aqui é a velocidade na capacidade de melhorar a tecnologia. O Ocidente, meu amigo, consegue melhorar a tecnologia muito rápido. A Rússia vai tentar melhorar os mísseis Kinjal? Eu não tenho dúvida nenhuma que vai. Vai conseguir alguma coisa significativa? Pouco provável, os caras nem conseguem mais produzir mísseis em número suficiente, né? O Zaluzhny, né, que é o comandante-em-chefe do Estado-Maior ucraniano, falou aqui que as Forças Armadas ucranianas derrubaram 10 de 10 Kinjal e com a ajuda do sistema Patriot, né? Isso é um recorde. É o maior ataque de Kinjal derrubado pela Ucrânia. O maior anterior tinham sido 6 mísseis Kinjal. A Rússia achou que com 6 mísseis Kinjal conseguiria saturar a defesa antiaérea ucraniana, não conseguiu. Derrubaram 6, agora com 10 também derrubou, né? Agora, se os mísseis tivessem atingido os alvos, as consequências teriam sido catastróficas, né? E tem a informação aqui da Ukraine Frontline, que fala justamente daquele caso, daquele míssil que a gente viu na imagem ali, que caiu num prédio residencial, infelizmente, matando um monte de gente, coisa e tal. Mas ele fala aqui que o míssil caiu a 10 metros de um prédio residencial, 100% civil, não tem nada ali que mude outra coisa, mas para aqueles que analisaram a possível trajetória desse míssil, está claro que visava um objeto de infraestrutura, né? Bom, eu não sei qual objeto de infraestrutura é esse, se é alguma usina térmica ali em Kiev, se é o aeroporto de Kiev, aonde que foi esse tipo de ataque aí, o que eles visavam exatamente com esse Kinjal, mas felizmente não atingiu lá, né? Infelizmente acabou matando mais de 2 cidadãos ucranianos aqui, teve um monte de ferido, um monte de gente perdeu o apartamento aqui, mais uma tragédia russa absurda, né?
Enfim, mas veja, os Kinjal foram direcionados para alvos militares, não conseguiram atingir, mas foram direcionados. Ao contrário, os outros mísseis a Rússia direcionou para alvos civis mesmo. Por quê? Porque a ideia da Rússia era saturar o sistema de defesa antiaéreo ucraniano, então os outros mísseis todos foram um monte de Shahids, quase 90 mísseis no total, né? Foram direcionados para alvos civis mesmo, e daí o caos que aconteceu em Kiev, a dificuldade que teve lá, realmente foi muito triste isso daí, né? Enfim, mas não teve problema porque os alvos militares foram preservados e no final a Rússia gastou aí não sei quantos bilhões de dólares para fazer esse ataque. Esses mísseis são caros. Por mais que você entenda que eles são fabricados na própria Rússia, que não tem dinheiro envolvido diretamente ali, o suprimento de peças para os russos é limitado, eles não conseguem produzir muitos desses, então no final das contas tiveram um prejuízo grande sem conseguir atingir o objetivo deles, que eram esses alvos de infraestrutura com os Kinjal. Mais uma vez os Kinjal foram todos derrubados pelo Patriot, né? Bom, infelizmente de ontem para hoje não teve nada em Kiev, Kiev não sofreu nenhum ataque de ontem para hoje, mas teve aqui em Kharkiv. Esse ataque que a gente está falando de Kiev foi de anteontem para ontem, né? Em Kharkiv, infelizmente, teve um ataque com mísseis S-300, são mísseis balísticos muito rápidos, aquela história toda que a gente já falou no vídeo de ontem. Kharkiv fica muito perto da fronteira com a Rússia, então é muito difícil derrubar esses mísseis. Talvez o Patriot conseguisse, mas o fato é que acabou destruindo aqui uma escola no distrito de Osnoviansk, e também parece que abriu uma cratera grande, destruiu infraestrutura de água, destruiu duto de água que passava aqui nessa escola, né? Mas teve também volta ucraniana. Isso daqui eu não sei se foi volta ucraniana. O que teve aqui foi um grande incêndio, uma grande explosão em Odintsovo, em Moscou, né? Então Odintsovo é um bairro ali, um subúrbio de Moscou, que inclusive é um lugar meio chique lá, e teve uma grande explosão aqui essa noite, de ontem para hoje, mas de novo, não dá para saber se foi um ataque ucraniano isso, se foi uma sabotagem, ou se foi simplesmente algum acidente lá, os Dmitry fumando mais uma vez, né? Agora, em Belgorod, a noite estava animada. Olha só, deixa eu tocar para vocês aqui a noite de Belgorod. Vocês podem ver que é muito barulho. Alguns desses barulhos podem ser de mísseis ou drones ucranianos sendo interceptados pela defesa antiaérea russa, mas tem algumas explosões ali grandes que deu para ver flashes de luz grandes ali que alguma coisa foi atingida. Não na cidade, mais uma vez, o que os ucranianos fazem é atingir os alvos militares, que tipicamente ficam ali nos arredores da cidade, mas não na cidade propriamente dita, né? Aqui também teve, aqui ó, outra visão de Belgorod, também uma grande coluna de fumaça, ou seja, alguma coisa foi atingida aqui, ó. Não tá muito claro aqui que foi só defesa antiaérea derrubando drones ou derrubando mísseis, né? Alguma coisa foi atingida aqui. E aqui tem mais imagens também, um monte de imagens, acho que não tem nenhuma novidade aqui não, só mais imagens de Belgorod das explosões de hoje. E aqui a gente tem algumas conversas do pessoal falando sobre Belgorod, né? Defesa aérea está funcionando sobre Belgorod, e Belgorod está gradualmente se tornando mais uma cidade de linha de frente, né? O pessoal reclamando lá, né? E os residentes de Belgorod escreveram dizendo que os abrigos estão trancados, então pronto, o pessoal lá está preocupado realmente com isso, mas é verdade, né? Belgorod está na linha de frente, aqui, ó. Por que a linha de frente para aqui? Não faz sentido nenhum. Pode continuar aqui normalmente isso daqui tudo, né? Os russos atacam Kharkiv, por que os ucranianos não iriam atacar Belgorod, né? Mas o principal ataque da noite, de ontem para hoje, foi justamente o ataque ucraniano em Sevastopol, né? Sevastopol está aqui com grandes colunas de fumaça aqui, você pode ver nessa imagem, tá vendo? Não é uma só, são várias aqui. O Ozint Uri fala aqui que tem a possibilidade dessas colunas de fumaça serem geradores de fumaça dos navios, né? Alguns navios têm geradores de fumaça que geram uma nuvem para esconder o navio em caso de ataque, mas tipicamente essa nuvem ela é uma nuvem pesada, ela tende a ficar próxima à água, porque o objetivo é justamente esconder o navio.
isso daqui está subindo, então não faz muito sentido ser gerador de fumaça, né? Dá para ver que não é bem na cidade, não, dá para ver as luzes da cidade aqui, as explosões são um pouco mais afastadas. Estão falando no aeroporto de Belbek, que é um aeroporto, Sevastopol fica aqui, né? E o aeroporto de Belbek é esse aeroporto aqui, ó, Internacional de Belbek. E estão falando sobre isso, mas a gente não tem informações. O que a gente tem, além dessa imagem aqui, são as mensagens dos moradores lá de Sevastopol falando sobre isso. Olha só, uma explosão muito alta na Avenida Pobed. Eu não vou saber o nome da avenida, talvez tenha erro de tradução aqui, mas numa avenida qualquer lá. O que foi essa explosão agora? Tem uma explosão muito forte na Baía Kemishivaya. Calma, não façam nada de coisa, né? Balaclava, muito alto. Balaclava é um bairro aqui, é uma região mais aqui para baixo, né? Balaclava é um outro distrito aqui de Sevastopol, né? E duas explosões, não sei aonde, não sei o que lá, julgando pelas explosões, pelas janelas que estão balançando, né? Isso estava muito quente em Inkerman, né? Inkerman é essa região aqui, ó, Inkerman, perto de Sevastopol também. Ou seja, teve muita explosão por lá também. Aqui, ó, Streletskaya Bay, né? Baía de Streletskaya. Estava um barulho tão alto, uma explosão dessa potência nunca tinha sido ouvida por aqui. Quase todas as janelas foram destruídas, né? Ou seja, teve uma explosão muito grande ali em Sevastopol e o pessoal está fazendo a avaliação aqui, ó, segundo o Ozint Uri, ele falando aqui que, né, os locais em que o pessoal estava reclamando do barulho e coisa e tal, e ele parece que levanta duas possibilidades aqui, né? Que seria em Inkerman, na tal baía que eles falam aqui, Baía de Striletska, mas que falam também de que pode ter sido o aeroporto de Belbek, e algumas fontes confirmam duas explosões grandes ali, né? Belbek fica um pouco mais para cá, ou seja, ele está falando aqui ó, de Belbek, o aeroporto está aqui, e Inkerman e a Baía, a outra Baía que fica por aqui, né? Aqui, ó, tem mais uma informação sobre Sevastopol. Olha só, os nazistas, esse pessoal é maluco, né? Quem é nazista nessa guerra são os russos, mas enfim, eles estão querendo dizer que os ucranianos atacaram o campo de Belbek, né? O aeroporto de Belbek. De acordo com informações preliminares, um míssil Storm Shadow foi derrubado nas águas da Baía de Sevastopol, que ele estava se dirigindo ao aeroporto de Belbek. Nenhum dano em infraestrutura foi registrado. A fumaça sobre a área na parte norte de Sevastopol é das consequências de repelir esse ataque. De acordo com informações não confirmadas, o avião dos ucranianos que lançou o míssil foi derrubado, né? Ou seja, os russos estão mentindo em tudo aqui, não derrubaram o avião, então provavelmente teve alguma coisa atingida ali, porque teve fumaça também. Então essa daqui é a informação, vamos ver o que tem depois de mais dados aqui, né? Mas os ucranianos não atingiram só Sevastopol não, tá? Olha só, esse sistema novo aqui de radar para artilharia, que é para identificar a trajetória de cartuchos de artilharia, né, de projéteis de artilharia, justamente para você poder fazer a contrabateria, né, atacar a origem da artilharia. É um Yastreb AV, é um equipamento novo russo, né, acabou de chegar no campo de batalha e foi devidamente desmilitarizado por um HIMARS ucraniano, né, foi destruído por ali. Esse aqui também teve o Tulpan, que é um morteiro autopropelido de 240 milímetros, que também foi desmilitarizado ali na região, com HIMARS. Teve esse outro aqui, ó, que é um Buk. E aqui o Rádio Inux, né, ele lembra que, caramba, a gente tem visto nos últimos dias uma grande quantidade de sistemas de defesa antiaéreo russos destruídos, né? Realmente não é normal. Assim, de vez em quando você tem a imagem do sistema de defesa antiaéreo russo destruído, mas ultimamente foram vários sistemas destruídos, vários vídeos, inclusive esses outros todos aqui. Ou seja, alguma coisa estranha aqui, né? Ele está suspeitando que tem acesso a algum Telegram aqui com informações de alguma coisa, mas o fato é que realmente a Ucrânia tem destruído vários sistemas de defesa antiaéreo russos. As Forças Armadas ucranianas fizeram um comunicado hoje dizendo que ontem aconteceram 57 combates, os russos lançaram 89 mísseis e 72 ataques aéreos. Isso está falando em toda a linha de frente, né, ataques na linha de frente.
e também fizeram o lançamento de 48 foguetes MLRS, né, nas posições das Forças Armadas ucranianas e áreas populadas. A aviação ucraniana atingiu 12 áreas de concentração de tropas russas e também 2 áreas de concentração de pessoal, armas e equipamento militar, bem como 3 complexos de defesa antiaéreo e 2 pontos de controle, um sistema de artilharia, um radar e um armazém dos russos, né? Então aqui as ações principais. Tem também a informação aqui que os russos estão tentando avançar em Chassivyar, é o que diz o Syrskyi, né, que é o comandante das tropas ucranianas naquela direção, e na direção de Liman os russos sofreram muitas perdas, estão reagrupando para uma ofensiva futura, né? Então o que ele está falando aqui? Que na região de Bakhmut, aqui, Chassivyar é essa cidade aqui, os russos estão avançando para cá. Não é nenhuma novidade, a gente sabe que eles estão tentando avançar para cá em direção a Chassivyar. Acho pouco provável que consigam, já expliquei para vocês. Chassivyar fica mais alto do que Bakhmut, então é pouco provável, mas que eles estão tentando, certamente estão, né? E Liman é essa direção aqui de Kriminá a Liman. Liman fica aqui, os russos estavam tentando avançar muito aqui, mas parece que agora pararam para reagrupar, porque não estão conseguindo avançar mais muita coisa, segundo o Syrskyi, né? Bom, a gente tem a informação de que os ucranianos ganharam áreas ali próximo a Sinkivka, que foi justamente onde os russos mais investiram para tentar avançar, foi ali em Sinkivka e, na verdade, perderam espaço, né? Foram empurrados entre 500 e 1.000 metros, entre 500 metros e 1 quilômetro, ali na região de Sinkivka. A gente está falando Sinkivka, é aqui próximo a Kupiansk, nessa direção aqui. Sinkivka é essa cidade, os russos querem tomar a cidade aqui a partir de Liman-Pershi, já perderam um monte de blindados, um monte de gente aqui, mas agora os ucranianos avançaram para lá em direção aos russos, né? Outra notícia positiva é essa daqui, que os ucranianos conseguiram avançar na direção de Verbovê. Vocês lembram que algum tempo atrás os russos conseguiram avançar ali na região de Verbovê, retomaram várias posições que os ucranianos tinham tomado ali na região, e a informação que a gente tem aqui agora é que os ucranianos obrigaram os russos a abandonar determinadas posições, segundo essa atualização do pessoal aqui. Então, ou seja, também teve algum avanço aqui nessa região, né? Sobre Kriminá, mas é mais ao norte de Kriminá, né? Kriminá está aqui, ó. Liman tá aqui, e o que aconteceu foi algum avanço aqui próximo de Plochanka. Nessa região aqui os russos avançaram um pouquinho aqui, nada que mude significativamente essa região. E aqui mais uma vez a imagem aqui na região de Klishivka, onde os russos também teriam ganho uma pequena área aqui perto da linha de ferro, mas nada significativo, né? Não teve nenhuma grande mudança nessa região aqui também. Ou seja, via de regra geral, não teve mudança em toda a linha de frente. Agora a gente tem a informação de que está chegando uma grande frente fria lá na Ucrânia. A partir do dia 6 de janeiro deve começar a esfriar de verdade lá na Ucrânia. Mais uma vez esse verão, esse ano, está sendo um verão ameno. Até aqui as temperaturas estão baixas, está frio lá, não estou dizendo que está quente não. Está frio, mas não chegou a temperaturas muito baixas mesmo, né? Ainda não congelou o solo, a gente ainda vê muita lama lá. Mas agora parece que está chegando uma grande tempestade a partir do dia 6 de janeiro. Deve jogar as temperaturas para -10, -15 durante a noite. E isso deve finalmente congelar a lama lá na Ucrânia, deve congelar o solo. E aí a gente vai ver se vai ter alguma ação nesse inverno, ou se a Rússia vai tentar avançar, se a Ucrânia vai tentar avançar, se ninguém vai tentar avançar, se vai todo mundo esperar a primavera. Vamos descobrir em breve, né? Aqui está, por exemplo, a perspectiva de clima para Kherson. Kherson fica mais no sul, né, da Ucrânia. Então você pode ver aqui que as temperaturas, de novo, 10 graus a 4 graus é frio. Ainda mais para a gente aqui no Brasil, né? Mas para eles lá, para essa época do ano, essa temperatura aqui é amena. Agora, no dia 6 começa a baixar a temperatura, e a partir daí você começa a ter temperaturas negativas praticamente todos os dias aqui, até o dia 17 de janeiro. Então, é possível que durante esse período aqui o solo congele lá na Ucrânia, né? O Instituto para Estudo da Guerra está falando aqui sobre o discurso do Putin na virada do ano, né? E ele está falando justamente sobre o Putin ter identificado o Ocidente como inimigo
da Rússia. O Putin não tem coragem de falar que ele está perdendo a guerra para a Ucrânia. Então ele inventa essa história de que o inimigo é o Ocidente, não é a Ucrânia de verdade. A Ucrânia está sendo usada pelo Ocidente. Não, meu amigo, é você que está agredindo a Ucrânia. Não tem nada de sendo usada. A Ucrânia quer sair da esfera de influência da Rússia, né? Então, e a Rússia está agredindo a Ucrânia. Dá para ver perfeitamente por que eles querem fazer isso, né? Isso é uma coisa significativa porque esclarece de uma vez por todas que ele não tem nenhuma intenção de negociar com a Ucrânia o fim desse conflito. Ele não quer fazer nada disso. O que ele quer é negociar com o Ocidente para abandonar a Ucrânia. Não vai acontecer isso. A Ucrânia não vai aceitar esse tipo de coisa, né? Enfim, os propagandistas russos, as Russettes por aí, estão espalhando a informação falsa sobre um dano durante esse ataque de mísseis a Kiev, que teria atingido um bunker, que estaria o vice-comandante em chefe das Forças Armadas Ucranianas, e que simplesmente isso é falso, não tem nenhum ponto de verdade nisso, né? Agora, isso daqui, infelizmente, é verdadeiro. A Turquia está impedindo o acesso aos estreitos ali do Mar Negro, né, a entrada do Mar Negro, do navio Draga Minas britânicos que foram doados a Kiev, né? A Inglaterra doou 2 navios Draga Minas, navios especializados em tirar minas do mar. São navios militares? Em tese são, mas não são navios de guerra, não são navios que vão afetar ninguém, né? De qualquer forma, a Turquia impediu a entrada desses navios no Mar Negro. Isso cria uma situação complicada, porque não tem outra forma de entrar no Mar Negro, né? Enfim, é bem complicado isso daí. Existe realmente essa convenção de Montreux, que diz que não pode entrar navios de guerra numa situação de conflito. A Ucrânia e a Inglaterra dizem que não são navios de guerra, são navios limpa-minas, navios para tirar minas do Mar Negro, mas enfim, né, o Erdogan, como boa Rousseff que está aí ajudando o Putin, né? Bom, uma questão que o pessoal estava lembrando aqui, né, porque a gente discute muito essa questão, os ucranianos falam muito sobre isso, o fato da Ucrânia ter entregue suas ogivas nucleares certamente foi uma coisa ruim, a gente vê isso hoje. Se a Ucrânia tivesse armas nucleares, muito pouco provável que a Rússia tivesse coragem de fazer um ataque como esse. Mas tem um porém que o pessoal está lembrando aqui, que, de fato, embora a Ucrânia tivesse muitas ogivas nucleares, fosse o terceiro arsenal nuclear do mundo no momento que se separou da Rússia, a maleta nuclear, ou seja, o dispositivo ou a forma de acionar esses foguetes nucleares da Ucrânia estava em Moscou. Ou seja, embora a Ucrânia tivesse uma série de artefatos nucleares, de mísseis nucleares, de ogivas nucleares, ela não tinha como acionar esses foguetes, né? Isso foi um dos fatores que entrou na conta ali de entregar esse negócio. Mas o que diz o pessoal aqui, o que dizem os ucranianos, é que havia na época, né, boa parte desse arsenal atômico era fabricado na Ucrânia. Então era muito possível, é muito provável que a Ucrânia conseguisse replicar esse sistema de controle de disparo dos mísseis em alguns anos. Não seria imediato, né? A Ucrânia não conseguiria usar esse arsenal nuclear russo imediatamente, mas poderia fazer isso em algum tempo, né? E, curiosamente, as principais indústrias nucleares ucranianas, na época, né, estavam em Kiev e Kharkiv, as duas cidades que foram atingidas por um monte de mísseis russos e coisa e tal. Ou seja, isso também é uma preocupação russa. A Rússia sabe que uma possibilidade dessa guerra é que a Ucrânia retome o programa nuclear dela, tanto a Rússia quanto o Ocidente, né? Ou seja, isso é um problema que mostra aí esse ataque russo nessas cidades específicas. Bom, a gente tem um artigo aqui mostrando que a Ucrânia, na verdade, o armazenamento de gás da Ucrânia ajudou a Europa nessa crise com falta do gás russo, né? A Ucrânia, embora não tenha muito gás, produção de gás, ela tem armazenamento de gás muito grande, então acabou ajudando a Europa nesse sentido, né? E no futuro certamente vai poder ajudar também fornecendo gás, se for o caso. E bom, para terminar o vídeo, tem uma piadinha aqui que os russos estão falando sobre aquela bomba que caiu em Voronezh, né? A gente falou no vídeo de ontem que os russos lançaram não sei quantos mísseis lá para Kiev e Kharkiv. Um desses mísseis caiu na própria Rússia, em Voronezh, né? E a piadinha está aqui, né? O Lavrov ligou para o Shoigu e falou: olha, Shoigu, não atinja Nova York com bombas nucleares porque a minha filha vive lá, né? E o Shoigu falou: caramba, o Peskov pediu para eu não atingir Londres.
Paris, o Medvedev pediu para não atingir Berlim, Misulina e Bélgica, o Zirinikovski falou para não atingir a Suíça, né? A lista é grande, né? Os filhos da elite russa estão espalhados pelo mundo todo, né? Então não pode atingir nenhum lugar do mundo. O que eu vou fazer então se eu quiser atingir alguma coisa no Ocidente? Aí ele, bom, joga uma bomba ali em Voronezh, que definitivamente não tem ninguém russo ali, né? Não tem nenhum filho de russo importante em Voronezh. E, de fato, ontem atingiram a cidade de Voronezh, na Rússia, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso. Hoje, dia 3 de dezembro